não é querendo me gambar, não. Não é querendo me gavar, não, tá amigo meu que fala gavar. Não é querendo me gambar, não. Mas se um dia eu falar aqui uma coisa importante e polêmica como essa, no microfone da 98, essa qual? Ou na minha rede, que eu vou falar em sequência, ou na minha rede social, e tiver uma repercussão na internet do perfil Os Guri do Sul 10, no Threads, que eu nem sabia que tanta gente assim usava o Threads, que é meio que um Twitter do Instagram, eu tô morto. Então, o perfil Os Guri do Sul 10, guarde esse nome, colocou aqui. De acordo com informações do setorista Igor Tepe da Rádio 98 FM, Meteu você no meio, hein? os meias Dudu e Gabriel Menino estariam fazendo corpo mole nos treinos. Ai, meu Deus. Os dois atletas estariam chegando atrasado. Meu Deus. E nos treinos não fazem nada e ficam de cara fechada o tempo todo. Nisso veio a assessoria do Galo. Nossa. Assessor do Dudu. Nossa. Puxa-saco do Dudu mandou mensagem no meu Instagram e depois que eu provei pra ele que era mentira, ele me bloqueou. Um coitado. E Gilbert, não é Sem apurar nada. Velho, sem apurar nada. Eu não falei isso hora nenhuma. Aqui eu sei que você não falou, mas... Não falei isso na hora nenhuma. O que eu falei, repito, confirmo, tenho prints e áudios de gente que consegue comprovar o que eu falei. O Dudu não estava treinando de forma que agradasse a comissão técnica do Jorge Sampaoli. Ponto. Tanto é que o Dudu só teve 2 minutos com o Sampaoli até hoje. E eu falei que não adianta o Dudu ir para o campo da Cidade do Galo e estar passeando como se estivesse no Shopping Estação BH. Isso significa que o Dudu tem que sair da zona de conforto dele. Gil Cantor, você puxa ferro. Você tá ali, você tem um peso no supino, um peso importante que você pega ali 30 quilos, carrega 30 quilos no supino. É um peso que dá conforto. Para você aumentar, você vai sair da sua zona de conforto. Sim. Entendeu? Eu faço isso. Eu treino fofo. Eu treino fofo. Eu já cheguei numa zona de conforto que eu acho interessante pra mim, eu sigo nela. O Dudu, se ele quiser jogar, ele vai ter que sair da zona de conforto. E o Dudu foi chamado pela comissão técnica do Jorge Sampaoli para uma conversa. Foi mostrado para ele que ele precisa aumentar o volume de treinos, aumentar a intensidade de treinos, trabalhar especificamente força, explosão, coisa que ele não tem conseguido fazer. E a partir disso foi proposto para o Dudu um novo método de treino, uma nova série de treinamentos, para que ele possa, a partir do momento em que ele conseguir melhorar as suas valências de explosão, força e o seu rendimento nos treinos, ele ter mais oportunidades com o treinador. E ele topou? Tá fazendo. Que legal. Nos últimos 4, 5 dias, ele de fato tá se dedicando a esse. Mas o que eu falei, você estava de férias, Gil, foi semana passada. Foi semana passada. E é fato, por mais que queiram contestar. Agora, na boa, já é a terceira vez, só na última semana, que ninguém sabe quem é, usa o meu nome na rede social e fica inventando coisa e acaba estourando pro meu lado. Gente, me ajuda isso, vocês começaram hoje no futebol, pelo amor de Deus, vou falar aqui pra nossa audiência, porque isso aí rodou muito grupo de WhatsApp, tá, Gil? Que eu recebi dos meus tios, de amigo meu e tal. Fui eu que cortei e mandei. O dia que alguém mandar, o Igor Tepe da Rádio 98 FM falou, ou tem um print meu, do meu perfil. Um corte. Ou tem um corte em vídeo ou áudio aqui da Rádio 98 FM, porque tudo que eu falo é registrado e gravado. Então não caio nesse tipo de fake news, não caio nesse tipo de conversa. Nessa esparrela. Porque não dá. Eu fico demais. Aí não, né? Então vamos. Mas Dudu, de novo, se você seguir à risca o que foi proposto para você, aumentar as suas valências de força, explosão e trabalhar no treino, saindo da sua zona de conforto, porque você hoje é um atleta profissional. Eu posso treinar na minha zona de conforto. Você não pode, porque você está competindo com outras pessoas que estão extrapolando a zona de conforto. Então, se você sair dessa zona de conforto, você vai jogar bem de novo, você vai ter oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli. Se você for bem, olha o caso do Bernardo e do Caio aí, você vai ter novas oportunidades e o torcedor vai fazer o que sempre quis fazer com você, que é te aplaudir. Ou você acha que o torcedor gosta de sair vaiando e criticando? O Bernardo mesmo, que até outro dia era vaiado, aí no dia que ele fez o gol lá naquele jogo, a torcida saiu cantando olê, lá, Bernardo nos túneis de acesso à esplanada na Arena MRV depois do jogo. Torcedor quer felicidade, quer aplaudir jogador. Ninguém tem prazer em criticar ninguém, viu? Mas, ô Vinícius, assim, vamos lá. Alguns contextos devem ser considerados para avaliar se jogou bem ou se não jogou, né? Porque o Galo criou demais. Porque hoje não sei o quê, seu time criou muito, Sampaoli. Hoje foi o melhor isso, melhor aquilo.
O Juventude é o time que mais perdeu no campeonato, de novo. O Juventude perdeu mais que o Sport. O Juventude perdeu mais que o Fortaleza. O Juventude perdeu mais do que o Vitória. O Juventude é o time que mais perdeu no campeonato. São 14 derrotas. Então, assim, contextos precisam ser avaliados. Juventude veio aqui para não passar do meio de campo, Thiago. E quando passava, já entregava a bola rapidinho. Então, assim, falar que jogou bem num jogo em que o Galo deu um chute no gol, o goleiro adversário fez uma defesa, sem considerar quem estava do outro lado, pra mim beira a loucura. Cirilo, o Juventude não passava um jogo sem tomar gol desde julho. Desde julho. Julho. Nós estamos em outubro amanhã, né? Depois de amanhã. Amanhã já. O Juventude tomou gol em todos os jogos de julho pra cá. A última vez que foi com o Sport Recife, que não machuca ninguém no campeonato. Foi o último jogo que o Juventude ficou sem tomar gols. De lá pra cá, foi vazado em todos os jogos. Menos hoje, né, Cirilo? Pra você ter uma ideia. Então, assim, ô Vinícius, pra mim, pra falar que jogou bem, você tem que olhar pra quem tá do outro lado, assim. E o Galo fez o goleiro adversário fazer uma defesa no jogo, uma defesaça, inclusive. Mas uma defesa no jogo, pô. Sim, foi aquela bola do Rony, que o Rony foi bem, chutou cruzado, e aí méritos totais para o Jandrei. Mas vamos lá, vou repetir aqui o desempenho do Juventude. Como visitante, 1 vitória, agora 2 empates, 9 derrotas. É a pior defesa do campeonato, 46 gols sofridos. Eu esperava jogo fácil aqui? Claro que não. No Campeonato Brasileiro não existe isso. Existe um equilíbrio. Mas eu esperava mais do Atlético, que vinha de um jogo muito bom. E aí eu discordo do Sampaoli e de outros colegas que tenha sido a melhor atuação do Atlético sob o comando do técnico argentino. Para mim, o jogo contra o Mirassol continua sendo melhor. Até porque o Mirassol é muito melhor que o Juventude. O primeiro tempo contra o Mirassol, quando era 11 contra 11, o Atlético conseguiu criar mais do que criou hoje. Então, o nível do adversário tem que ser considerado também para avaliar se o time jogou muito bem ou se jogou mal. Eu não acho que foi uma partida sofrível, né? Não foi a pior partida também do Atlético. Não foi o jogo do Bolívar. Não foi. Aquele foi o pior jogo, sob o comando do Sampaoli, em que o Atlético não criou nada, que o Atlético não conseguiu fazer nada. Hoje, se o Atlético tivesse vencido, não seria nenhum absurdo. Criou para poder vencer de 1-0, teve o lance do Rony, teve uma bola na trave também, na cabeçada no primeiro tempo. E um aspecto positivo é que o Atlético tem melhorado essa bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Vejo mais jogadas trabalhadas nos escanteios, nas faltas laterais. Vitor Hugo fez gol assim no jogo passado. Mas vamos lá, Cirilo, o Atlético não foi bem. Assim, na minha visão, o Atlético jogou abaixo do que eu esperava e jogou abaixo em relação à partida contra o Mirassol. Então, não dá para falar que foi um amasso, que o Atlético deixou o Juventude completamente desconfortável, que foi dominante. Defensivamente sofreu pouco. Lógico, sofreu pouco por méritos do Atlético, mas também porque o Juventude estava satisfeito com esse empate. No segundo tempo, não fazia questão nenhuma de passar do meio de campo. Mas o Atlético esbarrou muito também no erro de decisão. E aí, eu tiro do Sampaoli e coloco a responsabilidade nos jogadores, porque treinador nenhum vai fazer gol, vai dar assistência. O time chega no último terço, trabalhando as jogadas, e aí cabe aos jogadores ter a melhor escolha. E vamos falar a verdade aqui, Cirilo. Aquela loucura de que, o Hulk é o reserva, não precisa do Hulk. Vamos parar com isso, né? O jogo seguinte mostra, né? Exatamente. Eu não tô falando aqui que o Hulk tá vivendo uma boa fase, eu concordo que ele está mal, mas é mais fácil recuperar o Rony ou o Hulk. Você tem mais esperanças do Hulk ou do Rony? E eu acho que os dois podem ser importantes. Eu não tô descartando um ou outro, não. Mas o Hulk, ele te dá muito mais confiança e esperança do que o Rony, por exemplo, que hoje teve várias bolas para poder fazer o gol e não conseguiu. Então, vamos lá, vamos analisar com mais cautela aqui. O Hulk vive o pior momento dele com a camisa do Atlético. E o Sampaoli falou, né, na entrevista, que se ele não estivesse suspenso, jogaria hoje. Então confirma o que eu imaginava já durante a semana, que o Hulk seria titular. Com o Hulk era garantia de vitória? Não, né? O Hulk não tem jogado bem. Só que é um jogador para ser recuperado. Assim como o Arana também é um jogador para ser recuperado e não descartado. Tem que parar com isso. O cara tá vivendo uma fase ruim, então não presta mais. Rescinde, vai embora, não tem que renovar.
Cara, não, vamos lá, o Atlético está ainda num processo de evolução, de assimilar as ideias do Sampaoli, e várias ideias eu já consigo ver aqui no campo. É perceptível ver que o Atlético agora já tem mais a cara do Sampaoli do que tinha, por exemplo, com o Cuca. Mas é importante para o Atlético recuperar os seus principais jogadores. Tem alguns que a gente não esperava que estão evoluindo. O Caio Paulista, o Vitor Hugo, o Bernard, para mim, fez mais uma boa partida. É um jogador com outra confiança, mas não dá para descartar as principais peças do elenco como se não prestassem mais. Pois é, você tem que olhar o trabalho do treinador na geração das jogadas, né? Jogadas estão sendo criadas, o Galo tá chegando lá, tá tendo suas oportunidades e aí vai pra tomada de decisão, né? E ofensivamente, o Atlético tem jogadores que falham muito na tomada de decisão, né? Na hora da conclusão das jogadas, na hora da definição, na hora de um passe para a direita ou para a esquerda, na hora da finalização. Ou na hora de um passe a mais, muita gente ofensivamente pensa pouco, né? E isso prejudica justamente nessa tomada de decisão, muita corrida errada, muito erro técnico, muita tomada de decisão errada, e isso prejudica num dia que se empata por 0-0 com o time que mais perdeu no campeonato, né? Então, vejamos. Aí o treinador, infelizmente, acho que não consegue resolver, não. O cara dominar uma bola de canela, o treinador não consegue resolver. O Sampaoli tem ajustado o Atlético, que é começo de trabalho. De novo, né? Não tem que fritar o Sampaoli. Mas falar que o jogo foi bom também, pelo amor de Deus. Acho que o Sampaoli tem perspectivas de melhora nesse Atlético e ajustes importantes para a sequência ainda devem ser feitos. Lembrando que vem aí a Copa Sul-Americana e a dificuldade vai ser bem maior do que um Juventude hoje, né? O jogo contra o Del Valle é super complicado, né? O mais difícil do Atlético nesta Sul-Americana. Mas, ô Cirilo, eu não acho que tá tudo errado, né? Porque empatou aqui, que o Sampaoli errou em tudo. Eu repito, eu vejo já alguns desenhos do Atlético sob o comando do Sampaoli. Não acho que empatou hoje por falta de organização. Eu acho que o Atlético foi organizado. Só que o Atlético foi pouco criativo. Só que o Atlético, quando chegava próximo ao gol adversário, ele não conseguia caprichar nas jogadas. Muitos erros de passe, alguns lançamentos, né, que os atletas não conseguiram dominar essa bola, e se dominassem, sairia na cara do Jandrei. O Renier teve um lance assim, o Rony também, e o Sampaoli fez as mexidas, o Renier entrou mal, apagado, o Dudu ainda completamente sem confiança, né, a gente viu o Dudu entrando na ponta direita e ele fez uma jogada, uma que levantou o torcedor, mas mesmo assim não resultou numa finalização. E a minha crítica, assim, em relação ao Sampaoli no jogo de hoje é muito pelo posicionamento do Scarpa, e não por jogar pelo lado do campo, mas é por ter que recompor a primeira linha defensiva. E aí eu acho que é um desperdício com o Scarpa, e você também exige muito da parte física do atleta. O Scarpa é líder de assistências do Atlético na temporada. São 11 assistências na temporada nos últimos jogos. Ele vem regulando, vem sendo o principal garçom do time. E o Scarpa, quando tem que correr lá perto do gol do Delfim, hoje, que foi o goleiro do Atlético, para fechar como lateral, eu acho que você está desgastando demais o Scarpa. Quando o Dudu entrou no jogo, aí foi o momento em que o Scarpa passou a jogar mais centralizado, mais como um meia. E aí ele até fez uma boa jogada, deu um passe para o Caio Paulista, que chegou na área e não conseguiu fazer o gol. Muitos ajustes, sabe, Cirilo, a ser feito, mas também não acho que é para desespero, né? Para falar assim que o trabalho tá horrível. Não, eu vejo evolução no trabalho, mas os atletas também precisam assumir essa responsabilidade e definir melhor as jogadas. Nessa história do ataque que tem atletas que pensam pouco, o Scarpa pensa muito, né? E muito. Tem sido um destaque ofensivamente do Galo. Em meio a dificuldades ofensivas, ele tem se destacado. Volta aos jogos do Bolívar, em que ele deu todas as assistências para os 3 gols do Galo na série. Então, esse cara está se destacando. E deixar o Scarpa pisando na linha, correndo para trás, eu acho que é desperdício de talento, né, não, Vinícius? Principalmente o fato de ter que correr muito para trás. É lógico que todos os jogadores, eles têm obrigações defensivas, ninguém vai ficar parado ali, todo mundo tem que marcar, é o que o futebol hoje exige, mas não precisa fechar uma linha de 5 pro Scarpa ser o lateral.
O Scarpa, ele atuando pelos lados, pelo lado direito, como foi hoje, tem um ponto positivo que ele pega essa bola e geralmente consegue descolar um cruzamento ou tentar uma finalização, mas é pouco, né? Eu acho que o Scarpa, se ele jogar mais próximo do gol, mais próximo dos atacantes, ele leva melhor. Você falou sobre quem pensa o jogo. O Bernard é outro. O Bernard não é um jogador de correria mais. O Bernard, o Sampaoli até falou na coletiva que ele encontrou no Bernard um camisa 10 que ele não tinha, em termos de função. E eu acredito que o Bernard tende a evoluir ainda mais, à medida que for ganhando confiança. É um ponto positivo também para a gente analisar, né? Nesse meio, no copo meio cheio, é mais uma boa partida do Bernard. Nos momentos em que ele encostou no Scarpa, no primeiro tempo, saiu coisa boa, saiu jogada boa, porque são dois jogadores que pensam e são inteligentes. É isso aí, então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galo nesta manhã de quarta-feira, onde o Galo vem de uma partida horrorosa contra o Juventude dentro da Arena MRV. Acredito que todo torcedor esperava por uma vitória, principalmente depois do Galo ter vencido o Mirassol, ter vencido o Bolívar, né? O Galo poderia ter engatado aí uma sequência no Campeonato Brasileiro com esse jogo, afastar um pouco mais ainda ali a zona de rebaixamento, mas o Galo não jogou nada. A torcida cobra agora por saídas, né? Faz pressão que o Galo precisa de uma reformulação. Cobra a saída do Vitor, do Paulo Brax, de jogadores também como Rony, Igor Gomes, Gabriel Menino, Júnior Santos. Rapaziada, tem uma galera aí, uma lista extensa aí de pedidos de saída do Galo. Deixa aí sua opinião nos comentários, qual desses jogadores aí que foram contratados, né, por Paulo Brax e pelo Vitor, né, pelo Ustiga. Esses jogadores não têm conseguido aí entregar um bom futebol no Atlético e a cobrança está imensa. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.